Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar uma aula virtual devido a não termos aula hoje diretamente, presencial, mas teremos aula virtual. O que eu estou preparando para vocês é a resolução do exercício da aula passada e também propondo as atividades, como atividade do dia de hoje, a resolução da lista. Então vou mostrar para vocês aqui o documento que eu fiz e eu vou passar para vocês. Então, a atividade do Moodle, Ambiente Virtual Univem, para a aula do dia 28/5 da Engenharia. Muito bem. A atividade posterior à nossa discussão em relação ao exercício da aula passada, a atividade para o dia de hoje é a resolução dos exercícios da lista que eu passei para vocês, né? Fico à disposição para dúvidas, inclusive no horário da aula. Eu estarei à disposição de vocês, tá? Resolução do exercício 2 da aula passada era aquele exercício em que nós devíamos elaborar um algoritmo que coloque nas 10 primeiras posições de um vetor de inteiros os 10 primeiros números ímpares. Então, aqui eu coloquei a foto da resolução, só para vocês verem, mas eu vou discutir com vocês esse algoritmo logo aqui embaixo. Então tá aqui. Vamos lá. Algoritmo. Ímpares nas 10 primeiras posições do vetor. A gente está escrevendo um algoritmo para escrever em um vetor os 10 primeiros números ímpares inteiros. Então, para isso, nós vamos ter que criar um vetor de inteiros de 10 posições e eu criei mais duas variáveis inteiras aqui, i e j. Tá? Início, ok? A gente inicializa as duas variáveis i e j em 1. Então, está feita aqui a inicialização dessas variáveis. Depois a gente realiza um laço para que seja possível a gente chegar nos 10 primeiros ímpares. Então o meu j vai variar de 1 até 20, por isso esse enquanto, fazendo com que o j passe de 1, né, que ele inicia aqui em 1, até 20, menor do que 20, então até 19. Posteriormente nós temos dentro do laço, eu coloco j, que começa em 1, então 1 já vai para a primeira posição de i, de vet de i. Como o i começa em 1 também, na primeira posição do vetor, nós temos o número 1. Ok. Depois nós temos que incrementar as variáveis para que elas utilizem os espaços do vetor de maneira correta. Então, como eu comecei j em 1, se eu fizer j recebe j mais 2, ela vai para 3. Se ela vai para 3, eu passo para o próximo ímpar, né? E com isso eu também já faço com que esse laço seja incrementado. Então ele vai parar em algum momento. Ao mesmo tempo eu tenho que incrementar i para que o vetor passe de para a posição seguinte dele. Então eu coloquei aqui, ó, i recebe i mais 1. Que a gente incrementou a variável i para pular de 1 em 1 e atingir cada local do vetor. Fim enquanto. Então, essa parte aqui é a parte inteligente do nosso algoritmo, que faz o quê? Coloca nas 10 primeiras posições, né, do vetor os 10 primeiros números ímpares. Os 10 primeiros números ímpares estão de 1 a 20, né, 20 exclusivo. Depois que isso foi feito, eu tenho aqui a impressão do vetor. Então, para ir de 1 até 10, faça e a gente escreve o vetor vet de i. Eu só concatenei, né? Coloquei junto um pipe aqui, só um espacinho para a gente entender que é um vetor. Fim algoritmo. Né? Então, deu um pouco de problema a aula passada, o pessoal gerou bastante dúvida ainda do pessoal. Então fica aqui a resolução. Lembrando que nem sempre eu utilizo um para colocar valores dentro de um vetor, né? Então, fica como exemplo da gente colocar valores dentro do vetor, mas usando um enquanto. E isso fica mais fácil para a gente gerenciar duas variáveis. Uma para fazer o controle do laço e outra para fazer o controle do vetor. É isso, pessoal. Fico à disposição de vocês. Um abraço, bom estudo. Até a próxima.